Olá, boa noite, tudo bom? Estou bem feliz de estar aqui recebendo vocês nessa primeira experiência de aula online. É um prazer enorme estar aqui nessa noite e espero que a gente possa trocar muitas informações, compartilhar um pouco da minha experiência. Eu me chamo Flavioleta, sou contadora de histórias, sou pedagoga, fiz especialização em ludicidade para o desenvolvimento humano. E espero que a gente possa trocar muitas informações, porque eu estou aqui também não só para ensinar, mas também para aprender. Principalmente que para chegar até essa aula que vocês estão vendo, eu tive que caminhar um bocado de muitas experiências que eu tive enquanto artista e também como pessoa, para me desenvolver, para poder estar aqui nessa noite de hoje, do dia 7/10. É um prazer enorme. Novamente. Acredito que o motivo que trouxe vocês para fazer essa aula é um motivo muito especial, que é as histórias. São as histórias que nos motivam, são as histórias que nos impulsionam e nos pedem aproximação de outras pessoas. Então eu vou partilhar aqui um pouco com vocês da minha experiência, vou abordar alguns tópicos e dentro desses tópicos eu vou explicando e no decorrer da nossa aula eu vou abrir uma janelinha e nessa aula vocês vão poder perguntar também. Então espero que vocês estejam acompanhando de um lugar bem confortável e que eu possa apresentar para vocês o meu mundo. Esse mundo que vocês estão vendo aqui, que é a minha casa, né? Um fantástico mundo de Flavioleta, que é esse mundo que eu desejo para todas as pessoas. Um mundo fabuloso, um mundo cheio de imaginação, cheio de criatividade, cheio de vida. Porque isso deixou de algum tempo de ser uma profissão somente, mas passou a ser uma filosofia de vida, que passou a ser um estilo de vida no qual hoje todo mundo que integra a minha vida compartilha, né? Desde ir desenvolvendo um olhar mais criativo para coisas comuns, até como ouvir as histórias que eu vivo e as histórias que eu conto. Para a gente pensar, eu vou começar falando de como é que a gente pode encontrar o nosso contador de histórias. O contador de histórias, ele é presente em todos nós. Todos nós somos contadores de histórias. Se a gente parar para pensar, quando eu chego em casa de um filme, por exemplo, que eu fui no cinema, eu consigo despertar interesse de todo mundo se eu gostei do filme. Agora, se eu não gostei do filme, eu também consigo despertar o interesse das pessoas, porque elas querem ouvir eu reclamando e falando daquilo que eu vi e não gostei. Então, a história, ela tá presente em todos nós. Se a pessoa chega em casa e conheceu uma pessoa e tá completamente apaixonada, tá completamente transbordando amor e alegria, os amigos conseguem até visualizar como era a pessoa, conseguem visualizar o ambiente que eles estavam, conseguem visualizar até mesmo o cheiro. Então, a gente pode entender que todos nós somos contadores de histórias, não só eu que vivo isso profissionalmente, e você que está interessado em viver também agora, mas a gente consegue compreender que todos nós contamos histórias. Contamos histórias do nosso trabalho, contamos histórias do que gostamos e do que não gostamos. Fica mais fácil, porque aí a gente compreende que nós somos. E esse é um direito de todo ser humano. Porque o ser humano, ele é o único que consegue contar histórias, porque ele é o único que consegue formular através da palavra. Os outros animais não conseguem. Então, isso se torna algo somente nosso. E aí, quando a gente compreende a palavra como algo tão sagrado e tão importante para o nosso desenvolvimento, a gente fala, opa, eu tenho um poder de que eu posso trazer para minha vida coisas que eu desejo, eu posso ensinar para as pessoas coisas no qual são importantes para mim. Então, a palavra, para mim, é um tesouro. A gente tem isso como mecanismo de organização mental, é um presente muito grande. E através da palavra que nós contamos histórias. E aí a gente se pergunta, e qual é a origem da palavra? De onde ela veio? Como é que ela começou? Pelas minhas pesquisas e por conversas com alguns amigos que também contam histórias, a gente não conseguiu exatamente a conclusão, né? Chegar à conclusão de onde é que surgiu a palavra. Mas penso eu que a palavra veio através de alguma coisa que a pessoa não conseguia solucionar, né? Através que queria simbolizar algo para alguém ali da sua aldeia, da sua tribo, isso falando de um tempo muito antigo, não esse tempo presente que a gente vive, né? Então era algo que queria ser transmitido, né? E provavelmente as primeiras palavras que foram ditas, elas não saíram assim como você está compreendendo eu falar, né? Elas saíram com sussurros e depois ela foi se desenvolvendo, e se a gente for olhar para a vida de uma criança, a primeira palavra que ela desenvolve, em sua maioria,
é papai ou mamãe. Então aí a gente tem uma importância muito grande, um lugar muito sagrado para olhar, que é a nossa família. E talvez muitos de vocês estejam aqui procurando essa aula por conta dos filhos, né? Os filhos nos motivam a ser pessoas melhores. As crianças nos ensinam e nos pedem isso o tempo todo, né? Como é que nós tornamos pessoas melhores? Então, o ser humano utilizou a palavra e logo depois ele começou a contar histórias. Ele começou a explicar coisas para as pessoas. E ele precisava, por uma necessidade de sobrevivência, contar histórias. Porque naquela época as pessoas não moravam em prédios, moravam em cavernas. E como é que ia sobreviver da selva que era lá fora, da floresta que era lá fora? Eram através das histórias. As histórias explicavam também coisas que o ser humano até hoje não consegue explicar muito bem, que os melhores cientistas tentam explicar o tempo todo, mas de onde veio o Sol? Qual é a origem da Lua? Né? Então, o ser humano começou a contar histórias para explicar de onde é que vinham essas coisas, e assim é até hoje. Se nós formos olhar para aldeias e tribos indígenas ou africanas, que são até mesmo os nossos antepassados, né, em termos de histórias do planeta, nós temos pessoas que contam até hoje essas origens, né, e muitas vezes eles não são tão respeitados como outras pessoas, né, que vêm com coisas cientistas, mas aí a gente tem que olhar e dizer que são histórias, são pontos de vista, e cada um tem o seu. E seu jeito tão poético como dos indígenas e dos africanos de explicar as coisas pra gente. E no mundo que eu conto, de histórias que eu conto, normalmente eu também reproduzo essas histórias, e eu gosto muito de histórias que explicam de maneira lúdica coisas para as crianças. E até que surpreendem eles, porque muitas vezes eles não param para pensar, e de onde é que veio o céu? De onde é que veio o sol? De onde é que veio a lua, né? Então são histórias que eu gosto muito de contar. E para a gente encontrar o nosso contador de histórias, realmente, a gente tem que ter uma coisa fundamental, que é querer. Como é que eu vou me tornar um contador de histórias querendo? Eu quero ser um contador de histórias, eu já compreendo que esse contador de histórias é um direito meu, então já tem meio caminho andado para a gente chegar até aí. Né, chegar até o sucesso daquilo que eu desejo. Então, o querer é algo muito importante do ser humano. Se a gente parar para pensar que um dia eu quis me tornar uma contadora de histórias com excelência, encantar as crianças, e isso hoje é possível. Então, o segundo movimento que eu penso que a gente tem que entender nessa busca pelo nosso contador de histórias interior é que é a importância de uma história contada, né? É o valor que ela tem. O que eu quero ensinar para a pessoa, né? Porque aquilo que eu vou ensinar, pode ser que a criança seja tão pequenininha que ela não venha se lembrar de uma maneira concreta, mas isso vai ficar gravado no subconsciente dela. E é por isso que toda vez que eu conto e foram felizes para sempre, eu imagino que essa felicidade, ela vai ser ensinada para a criança, que é algo que ela tem que buscar o resto da vida dela. O felizes para sempre é algo que a gente tem que estar diariamente buscando. Então, toda vez que eu conto história para as crianças, eu digo, e eles foram felizes para sempre, como nós todos também vamos ser. Porque eu acho que é isso, a felicidade ela é uma busca que a gente está o tempo todo buscando e vivendo, sentindo, né? Sentindo como é que é esse feliz para sempre. E ao contar uma história, eu estou ensinando a criança a imaginar. E se a gente compreender que a nossa imaginação, ela nos possibilita que nós chegamos aonde nós quisermos, através da visualização, a gente consegue chegar em novos lugares, transformar a nossa vida. Então, ao contar histórias, eu ensino às crianças que elas podem ser o que elas quiserem. Isso é muito incrível, isso é algo que, para mim, é uma chave muito sagrada das histórias. Então, a nossa imaginação ela é muito importante. E é claro que eu estou falando aqui de um valor das histórias que não é somente esse que normalmente a gente conhece. Contar história, sim, é importante para incentivar os livros. Contar história, sim, é importante para desenvolver a imaginação. Contar história, sim, é importante porque eu estou unindo as crianças. Sim, é importante para tudo isso. Mas a história, ela é tão sagrada, tão... É como se fosse um pequeno cristalzinho na nossa sociedade que a gente, às vezes, não consegue nem alcançar. Há um tempo atrás, eu estava contando história na escola e uma menina me perguntou, professora, para que serve a sua aula? E aí eu percebi naquele momento que eu precisava explicar algumas coisas para ela compreender, mas naquele momento eu não sabia o quão sagrado ela era para resumir em somente uma frase. Então eu sentei para ela e disse, as histórias servem para a gente imaginar, criar uma nova realidade, a gente se divertir, brincar,
sonhar, mas eu vim para casa me perguntando. Conversei com os pais da criança e contei sobre isso, e os pais dela partilharam que elas sempre faziam perguntas de para que servem as coisas. Então, eu passei 6 meses pensando no que ela tinha me perguntado. E a minha conclusão me veio por uma conversa de vídeo com uma amiga, e a conclusão foi que, nossa, que maravilhoso! O que eu posso fazer e o que eu posso falar para as pessoas fazerem, para as crianças, que é contar uma história, porque as histórias, elas servem para nos ensinar a viver. E claro que existem inúmeras coisas que vão ensinar uma pessoa a viver melhor, mas se a gente parar para pensar que uma história, ela faz com que eu não precise viver determinadas situações, porque eu já ouvi aquilo na história, eu já sei o que vai acontecer. É claro que tem o livre-arbítrio, tem 2 escolhas, tem várias coisas que podem acontecer, diferente de uma história, mas eu já compreendo, eu já conheço aquilo, então vai ficar muito mais fácil para mim resolver. Cara, isso é um poder, isso é algo que talvez a gente nem saiba enquanto sociedade, ou mais, a gente não é ensinado, seja pelas escolas, ou seja até mesmo pelos nossos governantes e a televisão, que muitas vezes não ensina isso, né? Principalmente falando a nível de crianças, a gente está vivendo um momento na nossa sociedade onde a cultura para a criança está vivendo uma redução, e ao mesmo tempo, em alguns movimentos, uma redução, mas um movimento alternativo também faz com que isso aconteça nas cidades, as pessoas criam coisas para as crianças. Falando a nível da televisão aberta, a gente está vivendo um momento muito crítico, que está sendo reduzido a nossa programação para as crianças. Então, isso é um olhar que a gente tem que desenvolver enquanto professor, para a gente estar aproximando as crianças desse mundo da imaginação, enquanto família, que a gente tem que estar chamando essa responsabilidade para a gente, porque se contar histórias é ensinar a viver, então eu tenho uma responsabilidade pela minha palavra que eu estou dando para a criança. Eu tenho sim uma responsabilidade sagrada de estar cuidando dessa criança, de estar olhando para ela de uma maneira diferenciada. Não é somente a gente ter um filho e a partir de hoje está tudo bem, eu vou continuar tendo a minha vida normalmente. Não é isso. A família, ela precisa de cuidado, ela precisa de um olhar. Então, nós temos uma ferramenta de ensinar a viver, nós temos uma ferramenta de ensinar a imaginar, nós temos uma ferramenta de ensinar a criar. Então, isso não vai ser só para a primeira infância, como a gente imagina, mas sim para a nossa vida toda. E nossa vida, que eu digo a vida da criança, e a nossa vida de adulto, a nossa vida de ser humano, como pessoa, uma pessoa melhor. E todos os dias a gente tem que acordar e pensar, bom, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, hoje eu vou ser um pai melhor, hoje eu vou ser uma mãe melhor, hoje eu vou ser uma professora melhor, eu vou ser mais criativo, eu vou acordar e vou pensar que hoje pode ser um dia melhor. A gente consegue fazer isso todos os dias? Eu acho que não. Mas se a gente tiver a consciência de que é possível e que a gente quer, aí eu volto novamente naquele querer. Então a gente vai fazer esse mundo acontecer e vai proporcionar, principalmente na primeira infância, que eu digo assim, né, do 0 anos aos 7 anos, todo um leque de possibilidades para essa criança, todo um mundo repleto de histórias. Então, a gente já falou aqui sobre os valores das histórias, sobre a gente querer, mas a gente tem que pensar também, tá, e o que precisa ser para ser um contador de histórias, para ser um pai mais criativo, uma mãe mais criativa? E eu acredito que é a gente amar as pessoas. A gente tem que amar as pessoas, porque se a gente ama as pessoas, a gente ama a gente mesmo e a gente ama também o outro. E se torna mais criativo, mais inventivo, vai pensar naquilo que vai fazer, não vai fazer aquilo de um lugar mecânico, de um lugar de que, eu tô aqui só porque eu tô. Não, dá trabalho, criança dá trabalho, né? E até o Palavra Cantada tem uma música que diz, criança não trabalha, criança dá trabalho. Então, eu acho que esse é o principal argumento que a gente tem que ter com a gente mesmo, da gente querer essa melhora, gostar das pessoas. E aí eu volto o olhar novamente para o contador de histórias, porque existem contadores de histórias de várias maneiras. E isso também possibilita que a gente personalize aquilo que a gente quer fazer. E nós colocamos a nossa identidade nesse contador de histórias. Então, como vocês podem ver aqui na minha casa, eu tenho um lado, mesmo que eu sou muito alta, sou uma mulher de 1,80 m de altura, mas assim, eu sou muito lúdica, sou muito fofinha, eu até tenho uma amiga que conta história que diz que até o meu lobo mau é fofinho, então eu gosto muito dos contos de fadas, tem um olhar muito particular, tanto nas histórias que eu escrevo, quanto nas histórias que eu conto, para esse mundo dos contos de fadas. Até porque o meu público que eu trabalho mais hoje são crianças de 0 a 7 anos, né? Então, são vários tipos de contadores de histórias. Tem contadores de histórias que gostam muito da tradição oral, né? Tem inúmeras formas. Mas a gente tem 2 jeitos de contar histórias. Um jeito é com os livros e outro jeito é com a palavra. Quem veio primeiro? Obviamente foi a palavra. Primeiramente, o homem falou, e lá, depois de muito tempo,
surgiram nada mais, nada menos que eles, os livros. O primeiro livro que surgiu foi a Bíblia. O primeiro livro, assim, impresso. Antes da Bíblia surgiram algumas formas também de impressões, né? Mas, assim, escritas, né? Porque os escribas escreviam as histórias. Mas o primeiro livro impresso foi a Bíblia, que chegou na mão de algumas pessoas também. A gente tem que ver a informação e, inclusive, ensinar para os nossos jovens que a informação é uma fonte de poder. Hoje a gente tem a informação muito fácil, mas a gente continua tendo a informação, às vezes, restrita a um pequeno grupo de pessoas. A informação, ela nos possibilita conhecer coisas. E naquele tempo, quem é que conhecia as coisas? Era um pequeno grupo de reis, de rainhas, ou até mesmo do clero, da igreja e tal. Então, eram pequenas pessoas que detinham essa informação. O povo não tinha direito a essa informação. E o que se a gente parar para pensar que em inúmeros de anos e anos e anos, continua sendo assim. Quanto é que custa um livro no Brasil? Um livro custa, um livro de qualidade, não estou falando de um livro de R$2, R$3. Um livro bom no Brasil custa em torno de R$40, R$50, né? Então, a gente tem aí, voltando agora aos tipos de contadores de histórias, porque eu falo muito, me empolgo, aos tipos de contadores de história, nós temos dois tipos de contadores de histórias. Aquele que conta com o livro, que é o narrador, que é o leitor, que é uma pessoa que lê a história, conta. E temos o contador de histórias, que é muito do trabalho que eu faço, que se aproxima com o teatro, que se aproxima dessa linguagem das narrações. E então, como é que a gente pode fazer para contar a história com o livro, né? Vou dar uma diquinha aqui para vocês. Então, o que a gente sempre busca fazer não colocar o braço aqui em frente à criança, se acaso eu vou contar a história e vou mostrar o livro para ela, né? Então, olha para o livro, pode ler também o livro aqui do lado. Esse livro é um livro que conta de 10 para 1 e a gente vai olhando para o desenho e vai virando as páginas. Também a gente procurar não ficar colocando o livro no nosso rosto, porque o contador de histórias, ele é tão importante quanto o livro. Então, a gente se aproximar. Mas isso também não impede em nada você colocar uma criança no colo. Isso eu tô falando de um grande grupo, né? Se você for professor e tiver com seu grande grupo, né, tem 20 crianças. Então, você não vai conseguir colocar uma criança só no colo, porque senão pode dar até uma confusão. Então, se você é pai e você tem um filho só, você pode colocar assim seu filho no colo e abrir com tranquilidade, sempre gerando suspense, né? Falando sobre os livros desse lugar, assim, secreto, desse lugar de magia, desse lugar de que vai nos teletransportar para um outro lugar, e a criança adora essa coisa de teletransporte, assim como eu também gosto muito de teletransporte. Então, a gente fazer com que isso se torne um momento mágico, um momento lúdico. Eu sempre gosto, né? Claro que não é sempre que dá, depende do tamanho da plateia que está me assistindo, mas de dar o livro para as crianças cheirar, e eu falo, ai, cheiro de livro novo, que cheiro de livro. Aí, às vezes, eles dizem que o livro não tem cheiro bom, e às vezes eles dizem que o livro tem cheiro bom. Então, assim, eu trabalho com a imaginação, não somente a imaginação aqui da mente, né, mas também trabalho com a imaginação do sentido, do sentir os outras coisas, né, tanto o nosso tato, que eu uso quando eu dou um personagem para ele sentir, quando eu dou o livro para ele olhar, é algo que eu percebo, assim, que o contador de histórias, ele é o que vê o que quase ninguém vê. Ele vê os detalhes da vida de uma maneira diferenciada. Como todo artista, porque todo artista tem isso. Mas assim, se a gente procurar desenvolver esse olhar, mesmo que você, na sua profissão, você não seja um artista, mas que você busque desenvolver esse olhar, é algo possível, é algo que a gente consegue fazer, é algo que, sim, eu desenvolvi, e aí se você me perguntar se eu fui assim a minha vida toda, sim e não, porque até um determinado momento da minha vida eu não vivia isso na minha vida em todos os momentos, então foi algo que eu fui desenvolvendo, por mais que já tem algumas coisas que já são minhas, que são da minha natureza, mas é algo que sim, é possível da gente desenvolver através das descobertas. As nossas descobertas é que vão levar ao sucesso, as nossas pesquisas é o que vão levar a gente a descobrir o que a gente gosta, o que é a melhor forma de fazer, como é que eu posso fazer. E uma coisa incrível que foi, assim, presente em todos os cursos que eu dei ao longo desse tempo, assim, e foi uma pergunta das minhas alunas, que viraram minhas amigas, sobre o medo de errar, o medo de não acontecer a coisa do jeito que ela planejou. Então, eu sempre contava uma história, que eu vou compartilhar ela com vocês,
que foi que um dia eu precisava muito da vaga de emprego que eu estava fazendo como professora, contadora de histórias, e eu esqueci a história, quando a minha coordenadora abriu a porta. E aí eu fiquei arrasada, porque eu precisava muito da vaga de emprego, e aí uma menininha que estava lá, o nome dela é Clarinha, fofinha, e aí ela tinha 7 anos e virou para mim e disse, olha, um dia eu estava no meu balé e eu fiquei tão nervosa que eu fiz xixi no palco. E eu dancei em cima do meu xixi, logo depois que minha amiga disse para mim assim, olha, vai, dança aí que ninguém tá vendo que tu fez xixi. E a Clarinha, com 7 anos, ela me deu uma aula sobre como me comportar em público. Cara, o negócio é você dançar em cima do seu xixi. É claro que num outro sentido, é o sentido da gente, ele não tá vendo que eu tô tímida, ele não tá vendo que eu tô sentindo, ele não tá sentindo. Então, é isso aí, é superando. Aí hoje a gente melhora um pouco, aí amanhã vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. E isso serve também para o nosso filho, porque eu acredito que aí na sua casa não seja tão fácil você chamar seu filho para contar histórias. Ou às vezes você mora com outras pessoas, seja seu marido, um primo, e aí você tá sendo lúdica, e aí vem alguém falar, ai meu Deus, lá vem ela. Isso não é algo fácil, mas é algo que você vai desenrolando, você vai aprendendo a ser mais lúdico, você, em horas, aí também a gente segura um pouquinho, mas aí a gente vai. O importante é, com as crianças, a gente liberar toda essa criatividade que a gente tem dentro da gente, e a gente saber que a criatividade é o nosso direito. Agora eu já falei um pouquinho sobre o contador de histórias, já falei sobre a diferença dele, sobre contar com os livros, um pouquinho sobre os livros, e eu vou falar um pouquinho sobre os personagens. Pra gente contar a história com o personagem, a gente utiliza algumas técnicas também. Que é a gente, toda vez que o personagem vai falar, a gente olha pra ele, porque ele tem vida, ele tá vivo. Isso também, pra criança, dá veracidade naquilo que tu tá falando. Porque eu não estou só contando uma história de uma princesa chinesa, mas eu estou mostrando uma princesa chinesa para ele. Aí eu quero ver quem é que não vai acreditar em mim. É a mesma coisa de tu fazer uma viagem para Disney e você não ter uma foto. Você foi para... Aqui a gente mora em Recife, então a gente, enfim, vai no Mercado São José. Quando você volta com coisinhas do Mercado São José, é a comprovação. O Mercado São José é um mercado público que tem aqui, né? Que tem um monte de coisas. A gente que vai contar história, a gente compra muita coisa lá. Então, assim, isso também é uma dica. Tá querendo se desenvolver, frequente mercados da sua cidade, busque lugares extra shoppings. E no shopping talvez você vai encontrar, sim, muita coisa para contar história. E outro lugar que você pode buscar, principalmente antes de sair comprando desenfreado, um monte de coisa, que eu já fiz isso também, olhar para dentro da nossa casa. A nossa casa é o lugar onde vai ter mais coisas possíveis e imagináveis para contar história. Vou dar um exemplo, quer ver? Isso aqui, uma bucha. Sabe aquela bucha de lavar louça? Pronto, isso é uma princesa. E aí você vai me perguntar, sim, mas a criança vai acreditar que isso é uma princesa? Vai. Mas para isso, primeiro eu tenho que acreditar no que eu tô falando. Então aqui eu tenho uma princesa. Aí você vai falar, mas a princesa tá de rosa. Não, mas ela pode usar azul. Pode ser uma princesa e um príncipe também. Mas ela pode usar violeta, que é a minha cor favorita. Então são várias formas. E também tem a forma de você contar a história só com a palavra. Que no primeiro momento a gente pensa que pode ser mais desafiador, mas essa talvez é até a mais fácil, porque a gente já faz isso o tempo todo. A gente botar uma energia, falar com mais empolgação e passar mais veracidade para aquilo que a gente está falando. E aí, como é que a gente faz para prender a atenção das crianças? Que foi o meu artigo mais lido no meu blog e que é a pergunta mais disparada nas minhas aulas. Bom, para a gente prender a atenção das crianças, primeiro a gente tem que estar presente. Estar presente no nosso corpo, estar presente no que a gente está falando, estar inteiro, né? As crianças, elas não têm isso de... Tanto que é comum a gente falar assim, amanhã eu fiz, a gente ouvir elas fiz, ela não tem muito essa relação com o tempo. Então, a criança é presente, é por isso que o brincar, ela deixa a criança tão presente, né? O tempo todo, ela exige que a criança esteja ali, concentrada, imaginando, criando soluções, co-criando realidades através daquela simples caixa de papelão. Porque isso para a criança é incrível, N de possibilidades. Então, a criança nos pede essa presença de corpo, mente, né? Porque muitas vezes essa sociedade que a gente vive o tempo todo desenfreada, celular, correria, trânsito, ela não deixa a gente inteiro. E aí, como é que a gente faz para ficar inteiro, Flávia? A gente respira, tenha calma, concentre em você e se entrega para esse momento com o seu filho, porque é um momento sagrado. As crianças são cristais. Eu espero que você desperte para saber o valor que tem esse cristal. E é um valor, não há dinheiro no mundo que pague. É um valor, assim, que é o valor dos valores. Então, assim, é dar tudo que a gente pode para eles. Então, esse é o primeiro movimento para prender a atenção das crianças, eu acho. Esse é, talvez, para mim, é o mais importante.
Mas sim, a gente usa algumas técnicazinhas que é criar um espaço lúdico, cria uma nova realidade. Se você é professor, cria um espacinho na sua sala mais bonito para o dia que você vai contar a história, que às vezes na rotina da escola não dá para contar a história todo dia, eu sei. Apesar de que a maioria das escolas conseguem fazer isso. Crie um espaço onde você vai imaginar coisas. Então, você está indo mostrando algo para ele, né? Tem aqui a minha caixa de histórias, eu não sei se dá para ver, acho que dá. Então, assim, a criança vai se interessar. Opa, o que essa moça tem aí para mim? O que a minha mãe trouxe para mim? Eu estava conversando com um amigo, e aí ele estava me contando que sempre que ele chega de viagem ou do trabalho, o filho dele pergunta, e aí, o que você trouxe para mim? E ele já pensou que incrível que é a gente chegar em casa e a criança pedir, e aí, conta uma história para mim. E é o que hoje eu consigo, em alguns espaços que eu transito, como semana passada eu visitei Caruaru, e aí uma menininha me disse, ela tem um monte de histórias. E eu achei incrível ela saber que eu tenho um monte de histórias, e ela pediu para eu contar uma, e claro que eu contei, porque hoje, todas as vezes que alguém me pede para contar uma história, eu conto. Diferente de outro tempo que eu não tinha essa coragem. Juro pra vocês, eu não tinha coragem de contar a história, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, e se eu errasse, e se eu não soubesse, e se eu esquecesse a história, até que eu esqueci a história realmente, aconteceu o caso da Clarinha, e depois isso foi sendo superado, e cada vez também eu sinto aquele friozinho na barriga, aquele friozinho aqui, também o coração acelerado, mas eu adoro, eu gosto dessa emoção, eu também senti isso quando eu vim aqui pra frente hoje, porque hoje é a minha primeira aula pra falar aqui pra vocês, então eu senti isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que querer é encontrar na gente essa presença. Então, vamos pensar que... Mas a atenção da criança é muito curta, é muito rápida. E aí, como é que eu faço se ela dispersou? Se ela perdeu a concentração? Então, a gente pode usar algumas coisinhas, como um sininho que faça algum barulho. Ou sempre tem uma carta na manga, não precisa ser 200 cartas na manga. Usa 3, no máximo 3. Eu acho que mais que isso também se torna exagero. Já pensou? Tira uma coroa, então o rei. E aí você vai contando histórias, o rei ou a rainha, e chama atenção pelo simples, pelo básico. A criança, tipo, eles olham pra mim e pensam, meu Deus, como é que ela usa uma bolinha de Natal e diz que é um planeta? E, gente, não é um planeta azul. Porque o planeta azul todo mundo pode pensar, né? O meu planeta é dourado. É um planetinha, assim, um tanto diferente, né? Um planeta que eu vivo também, desenvolvo. E quero ensinar para as crianças, eu quero sim que eles sejam eles, e que eles tenham direito a brincar, que eles tenham direito a contar história, que eles tenham direito a ouvir história, que eles tenham direito a ter famílias mais lúdicas, escolas mais lúdicas, e um transitar tranquilo dentro da sua criatividade. Não sei se vocês conhecem esse livro, algumas das pessoas que talvez estejam assistindo o vídeo conhecem, se chama A Atenção e o Foco, a Atenção e o Seu Papel Fundamental no Sucesso. E ali tem uma história bem legal nesse livro, de uma mulher que ela consegue compreender o que o outro está pensando. É uma história de uma pessoa real. E aí, quando eu li essa história, eu fiquei pensando, cara, que interessante a pessoa saber o que o outro está pensando. E eu percebo que as crianças sabem o que a gente está pensando. E por isso que, às vezes, elas não se interessam por que a gente está falando. Ela sabe que ou não é verdade, ou ela sabe que aquilo eu estou falando da boca para fora, eu ou qualquer outra pessoa. Então, quando eu comecei a compreender que as crianças conseguem saber o que eu estou pensando, eu disse, cara, vamos se dedicar mais, vamos trabalhar mais, vamos fazer o quê para construir mais coisas e possibilidades para que isso se torne cada vez mais real. E aí tem grupinhos de crianças que se interessam mais a ouvir histórias através da palavra, tem grupinho de crianças que se interessam mais a interpretar a história. Por exemplo, eu trouxe aqui uma pequena capa para mostrar para vocês, uma capinha de chapeuzinho vermelho, então eles são os personagens, que isso também já é outra coisa, se aproxima do teatro, é uma dramatização, porque o teatro e a contação de história se aproximam muito. E aí eu vou acelerar um pouco, talvez, aqui, porque eu falo um pouco, dentro de cada tema, são horas e horas que eu poderia estar aqui contando para vocês sobre o meu olhar, porque isso também é o meu olhar, baseado na minha referência, baseado na minha vivência, contadora de histórias ao longo desses 10 anos que eu venho desenvolvendo essa técnica e buscando técnicas em cursos e técnicas em mim mesma. Porque a gente, como contador de histórias, é muito através da experiência. E uma coisa muito importante para ouvir histórias é a gente pode sim fazer combinados com as crianças, seja numa apresentação, seja numa escola. Eu acredito na disciplina, e acredito numa disciplina leve também. Eu acho que a disciplina ela não precisa ser como muitas vezes nas escolas, né? Principalmente, aliavam aquele quadrado, aquele espaço assim muito fechado, um aluno atrás do outro, nas filas, né? Não, eu acredito na disciplina de um outro lugar.
a disciplina dos combinados, a disciplina do, olha, tem coisa que pode, tem coisa que não pode, e tá tudo bem, seja para criança, seja para vida adulta, porque às vezes a pessoa tem medo de colocar regrinha, né? Eu faço regra, assim, eu faço combinados. Olha, a gente vai ouvir uma história, pra gente ouvir história tem que fazer o quê? Eles já sabem. Silêncio. É a lei da cidade, porque se eu começar a falar e você falar junto comigo, a gente não se compreende. E aí pode até eu gerar uma briga. Quando duas pessoas falam muito alto junto ao mesmo tempo, normalmente é o quê? Então, as crianças entendem isso. Eu faço combinado, sim, e eu preparo sempre um espaço mais confortável possível para a criança, seja ela sentada em roda, se for uma plateia muito grande, que ela esteja sentada de uma maneira confortável. E eu sempre trago as minhas cartinhas na manga, que é coisas que vão surpreender e que ela não está contando que eu vou ter. A carta na manga pode ser um personagem, como eu falei, um sonzinho que eu vou despertar interesse, um plástico que eu vou amassar, um movimento de corpo, de gingado de braço, que às vezes também atrai, um giro que atrai. Então eu vou buscando dentro desse corpo que eu tenho e das possibilidades que estão sempre ao meu alcance, novas possibilidades. E aí eu vou te falar sobre como é que você se torna mais criativo. Oh my God! Será que é possível? Normalmente a gente pensa que o mundo é dividido entre os da matemática e das linguagens humanas e das exatas, mas não é exatamente assim. Todos nós podemos desenvolver, por mais que a gente tenha algumas inteligências que a gente vai ter mais aptidão, mas todos nós podemos desenvolver a criatividade. A primeira coisa também é como contar a história, é querer. Se eu começo a pensar, eu sou criativo, não dessa maneira, não precisa ficar reproduzindo 200 vezes, mas se você pensa, eu sou criativo, realmente eu sou bom nisso, eu sou criativo. E eu tô falando baseado na minha experiência. 2 anos, exatamente, eu comecei a fazer esse trabalho maior comigo, né, sou criativa, eu tenho mais ideias, eu tenho mais trabalhos, eu crio histórias minhas, porque até então eu contava histórias só de outras pessoas, então eu comecei a fazer coisas que eu podia me tornar mais criativa. Então, eu vou dividir para vocês o que eu comecei a fazer nesses 2 anos, de 2 anos para cá. Comecei a escrever as minhas próprias histórias, que às vezes começam e não terminam. Então, você pode criar aí um caderno. Que nesse momento presente, eu tô usando um caderno da Frozen, gente, em homenagem ao meu sobrinho, que ele adora a Frozen. Na verdade, ele adora a parte que corta o gelo. Então, eu tenho uma agenda criativa, onde eu escrevo todos os dias, nem que seja 5 minutinhos, 2 minutos, eu escrevo ideias e coisas que eu posso usar daqui a um tempo. E eu acho que você que é pai, mãe ou professora, você pode fazer esses escritos e para depois formar um livro, porque se você fizer um livro, ele pode inventar coisas. Inclusive, essa foi uma experiência de um pai que eu já trabalhei, de um livro bem bacana que ele lançou, aqui o livro da filha dele, uma menina que tinha 7 anos e contou uma história para ele, ele editou e transformou em livro. E a gente tem outros autores, outras crianças que se tornaram autores de livro. Então, é uma forma de você tornar-se criativo e aproximar a criança de vocês. Porque daí você vai me falar, não, Flávia Violeta, mas você está falando isso porque tu não tem filho e você vive essa criatividade latente. Mas se você tem uma criança perto de você, por que não desenvolver e aprender com ela como ser mais criativo? Porque você aprende olhando para a criança como é que vai ser mais criativo. E a criatividade, ela não é somente, isso aqui, esse mundo fantástico de Flávia Violeta. A criatividade, ela é a flexibilidade de resolução de problemas. É tu parar e sair daquela situação que você está vivendo no seu trabalho e pensar, cara, como é que eu vou resolver isso? Mas você não pensar daquela maneira assim, prática, eu tenho que resolver. Não, aí dá uma volta no parque. Sai olhando as coisas que tá acontecendo na sua vida para se tornar criativo. Olha pro céu, que muitas vezes nós moramos em prédios, então ficamos o tempo todo aqui dentro do prédio e não vemos o céu. Então, assim, olha pro céu, vê o que tá acontecendo lá fora, vê o que tá acontecendo na vida. Que árvore que é a árvore que tem na frente da sua casa? Como é que é o nome das pessoas que estão interagindo com você? Escute história das outras pessoas. Isso nos torna também criativo. A humanização, para mim, também é criatividade. Eu acho que a criatividade se aproxima muito com a divindade, com Deus também. Deus é a criatividade e a gente também tem isso dentro da gente. A gente também tem acesso a esse poder de criação. Numa outra forma, é claro, mas nós também temos. Então, para ser mais criativos, a gente tem que querer acreditar que nós somos criativos e começar a olhar para dentro da nossa casa e para a nossa vida de maneira mais lúdica. Então, eu tenho, aqui na minha casa, eu tenho várias coisas lúdicas. E uma delas que eu gosto bastante são peneiras. São peneiras que viram ursos. E um ursinho tá sem olho, inclusive. São peneiras que viram
ursos, e são coisas que as crianças amam, são coisas que elas conseguem utilizar, essa criatividade elas têm. Então, assim, quando eu vou montar um espetáculo, eu levo um monte de coisa para eles, deixo eles brincando e eu conto, claro, eu conto a história primeiro, e daí eu deixo eles manipulando todas essas coisas e contando a história depois. E aí eu vejo, caramba, que número leque de possibilidades eles estão me dando que eu não tinha pensado. Por isso que também eu dou os personagens para eles sentirem. É claro que tem coisas que são muito sensíveis e não dá para eu dar, porque se tiver um grande número de crianças, vai rasgar e eles vão se empolgar, porque é natural, a gente se empolga mesmo. Então, para a gente se tornar criativo, a minha dica é: separa 2 minutos do seu dia, 3 minutos, 5 minutos, se você não tem filho ainda, se você consegue separar mais tempo para se dedicar a isso. A inspiração, eu acho que a maior inspiração, ela vem das crianças. Eu acho que a gente saber, crianças, elas são, sim, as que motivam a gente e fazem com que a gente descubra novas coisas, novas sensações, novos espaços, novos lugares. Eu acho que eles são, sim, o grande motivo de inspiração e que fazem com que a gente queira ser melhor, tá? E aí agora eu vou partilhar com vocês de algo bem interessante, que é assim, o que é que a gente vai contar para as crianças? Qual é a faixa etária ideal da história que eu vou contar? A faixa etária ideal, assim, existe, claro que existem linhas pedagógicas dentro das histórias, né? Eu vou chamar assim, linhas de contadores de histórias que falam muitas coisas. E eu vou explicar para vocês as duas coisas. Algumas pessoas dizem que nós podemos contar todas as histórias para as crianças. E outras restringem falando, não, isso aqui é o que deve contar e eu não devo contar. Por exemplo, vou usar o exemplo do lobo mau. Eu não devo contar a história de lobo mau para crianças com menos de 3 anos, porque ela pode ter medo. Então, assim, a gente tem essas duas linhas e aí a gente tem que pensar primeiro na realidade das crianças que eu tô contando essa história, o que ela viveu anteriormente para eu contar essa história. E se elas forem muito pequenininhas, assim, baseado na minha experiência, tá, gente? Eu tô falando da minha experiência. Eu conto, sim, histórias de lobo para crianças menores. Só que o meu lobo é fofinho para eles. Eu não boto terror no lobo para ele sentir amedrontado e ele sonhar com um lobo mau ou outro personagem. Porque a gente tem que saber também que na vida ele vai ter momentos e situações que ele vai ter que resolver conflitos, né? Então não adianta eu também desenhar, porque às vezes você vai falar que ela vive um fantástico mundo de Flavioleta e que ela não ensina que existem coisas que não são boas. Não, as histórias ensinam também coisas que não são boas, mas que depois se resolvem, em sua maioria, né? Claro que nas histórias que eu conto, particularmente, sempre se resolvem. Eu sempre conto histórias que têm uma solução. Então, mas a partir da minha percepção, eu percebi histórias que as crianças gostam mais. Então, eu percebi que até os 2 anos, as crianças gostam muito de histórias que se repetem, histórias com rima, histórias com quase histórias musicais, histórias musicadas, histórias com ritmo. Isso, essa é a palavra, ritmo. Que você se mantém a criança e você vai repetir essa história várias vezes para ela, né? A criança pequenininha, a gente tem alguns hoje nas livrarias para vender aqueles livros de banho, a gente tem livros de tecido, mas a gente também pode ler livros de papel. Eu também dou para as crianças livros de papel, muitas vezes livros. Eu dou revista também, porque ela pode rasgar, a criança adora rasgar. Mas, assim, baseado nas crianças que eu venho dando mais presente na minha vida, eu percebo que com esse primeiro contato com o livro, entre os 2 anos e 2 anos e meio, ela já não tá rasgando mais livro, ela já tá conseguindo virar a folha com cuidado. E eu também sempre vou ensinando como é que você vira com mais cuidado. Então, vou pegar até outro livro que eu adoro, Margarida. Pega aqui no cantinho do livro, vira com cuidado. Eu vou ensinando para ele como manipular algo que ele não conhece, porque a gente aprende através da observação. Inclusive é algo bem interessante, porque a criança aprende muito através da observação. Nós aprendemos através da observação. Então, se a criança observa o adulto fazendo algo certo, ele vai passar a fazer certo também, né? Então, até os 2 anos, essas histórias com ritmo, histórias com rimas, histórias com brincadeiras com as palavras, né? E histórias até que se repetem, frases que se repetem, são muito legais para as crianças. Cantigas de roda, cantigas de niná, deixam a criança interagir com essa linguagem, conhecer a linguagem do adulto. Dos 2 anos aos 4 anos, eu gosto de contar contos de fadas curtos, histórias com rima, histórias com que encantam e trabalhem muito com esse mundo da imaginação. Estou falando muito da minha vivência, tá? Existem várias possibilidades que você pode fazer. Entre os 4 anos e os 6 anos, eu percebo que as crianças adoram histórias com adivinhas, histórias que falam de coisa do dia a dia deles. São histórias mais contemporâneas, histórias que aproximem ele da realidade dele, que façam ele rir de coisa simples,
coisas do dia a dia, corriqueiras do dia a dia deles. Eu percebo que todas as histórias, elas são válidas para todas as idades, inclusive. Que vai muito também desse encantamento que eu desenvolvo, desse eu e vocês podem desenvolver essa presença, né, de cada um. A partir dos 6 até os 12 anos, eu acho que as crianças, elas por elas mesmas elas já sabem o que elas gostam. Então a gente pode ouvir eles, levam eles na biblioteca. Mas não tem uma biblioteca perto de mim, leva ele numa livraria, né? Ele mexer com cuidado, dá pra gente também mexer livro na maioria das livrarias hoje no Brasil. Eu acho que a gente dá a vez para eles contarem as próprias histórias, deixar com que eles contem, com que eles falem sobre essa experiência deles, que eles dividam com a gente coisas sobre a experiência deles, o que eles querem ler, ouvir eles e peçam para eles contar histórias, escrevam as histórias deles. Agora, uma coisa a gente tem que levar em consideração, que nessa faixa etária, a criança vê tudo. Então, o adulto é a referência dele. Então, não adianta eu ser um pai que não lê e tô mandando, não sei o que acontece com meu filho, que ele não tá aprendendo a ler. Não, é o exemplo. E isso vale também para a professora, porque as crianças captam o que a gente pensa e eles estão ligados no que a gente tá fazendo. Então, como é que assim? Ela tá mandando ler, tá aqui contando uma história e ela não lê. Nós temos que estar desenvolvendo isso. Flavioleta, mas eu quero ser contadora de histórias, mas eu não leio. Como é que eu vou fazer? Bom, então, a gente vai começar com um exercício simples. Não é vergonha nenhuma, a gente não desenvolver a leitura, mas a gente cria técnica simples, não fica se cobrando, não, é porque a Flavioleta me ensinou, agora eu vou pegar aqui meu livro, vou sair lendo, vou ler 200 páginas. Não, vai devagar. Leia 5 páginas de um livro por dia. 5 páginas. Suficiente para você querer ler mais. Aí tu não vai ler só 5, tu vai ler 10, porque você vai se interessar. E isso serve para as crianças também, para as crianças entre 7 e 10 anos ali, né? Coloque umas metas, pequenas metas, a gente gosta de vencer meta. Não, peraí, bati minha meta era tanto. Eu vou conseguir vencer isso. Coloque as suas metas e respeite elas, procure cumprir com elas. O tempo ideal para cada história também é algo interessante. Isso, assim, a gente consegue fazer com uma percepção bem fácil, assim. Crianças pequenas, até 2 anos, 5 minutos para uma contação de história. Seja com um livro, seja eu narrando a história, ou com os personagens. Porque é muito rápido a mente delas, é provável que você, enquanto eu tô falando também, a sua mente já fez uma dança aqui, imaginando N situações dentro do que eu tô falando. Então, isso com a criança acontece o triplo, porque ela tá ali com o cérebro recebendo milhões de estímulos, ela tá no ápice, assim, da criatividade. Isso é bem importante. 5 minutos, não precisa passar disso. Crianças entre 2 e 4 anos, 10 minutinhos, respeite o tempo dela, não fica também querendo passar milhões de tempo contando história. 4 a 6, 7, você já pode continuar, e dos de 7 em diante, ele mesmo já está contando a própria história, que também vai de um tempo, 20 minutos e tal. E aí talvez tu deve estar pensando assim, mas como é que funciona essa apresentação? Normalmente de um contador de histórias dura 45 minutos, 60 minutos, mas é um outro espaço. É um espaço que não tem essa característica de lar, de escola. Então a gente tem espaços distintos. O espaço de palco é um tipo de espaço, o espaço de casa é outro tipo de espaço que requer outro comando. O espaço de escola requer outro comando também. E outra coisa que refere ao que eu estava falando anteriormente, sobre a nossa imaginação, sobre o lobo, as crianças, até os 6 anos, depende muito da vivência da criança, mas ela não difere muito também a realidade da imaginação, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para ver o que a gente está falando para ela. E isso serve também para o que você está passando para ela na televisão, né? Às vezes a criança recebe estímulos muito rápidos da televisão que a mente dela não. E aí, como é que a gente faz para superar a nossa timidez? Acho que o exemplo da Clarinha foi o mais marcante. É o exemplo de que é fazendo, é vivendo, é tentando, é superando. Mas, Flavioleta, eu sou muito tímida. É como a minha irmã, assim, que ela é super tímida e ela teve que fazer a aula para falar bem em público. Mas é isso, assim, depois ela entendeu também que é fazendo, é falando, é ficando com a perna mais mole, é indo devagar. Não precisa começar a subindo no palco, vou romper minha barreira. Não, começa com uma pessoa que tem mais empatia por você, você sente a energia dela e vê se ela tem empatia, vai lá e fala com ela. Começa quebrando com o porteiro do prédio, vai se soltando devagarinho, vai colocando novos limites, novos desafios. E como é que a gente desperta o interesse das crianças realmente por ouvir as nossas histórias? Seja o máximo de apaixonado que você conseguir. Entregue isso com dedicação, com amor,
com vida, com paixão, sabe? Imagine como é que você vai ser, sabe? Seja um pai melhor, um professor melhor, um amigo melhor da infância, sabe? Procure um trabalho voluntário, talvez, se você não tem nenhuma criança e tem esse desejo de contar histórias. É possível e a gente consegue sim. Para a gente encontrar livros que a gente gosta também, algo legal de fazer é pesquisar, né? Se torna leitor, um bom leitor pesquisando, lendo. Eu tenho aqui o meu livro favorito, como eu já falei dele anteriormente, é A Margarida, do André Neves, que é um ótimo autor no Brasil. Margarida é uma história que você pode contar para todas as idades, né? Essa história aqui que eu vou mostrar se chama Você é Especial, de um autor chamado Max Lucado. E é um livro que eu tenho bastante carinho, porque quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu fiquei muito encantada com uma contadora de histórias. Logo depois eu contei ela para as crianças e eu percebi o quanto as crianças precisam de histórias que curam também, né? Essa é uma história curativa, é uma história que fala de um menino que ele recebia um monte de bolinhas, enquanto as pessoas da cidade recebiam bolinhas ou estrelinhas. Então, as crianças se identificaram muito com esse personagem, que recebia muitas bolinhas. E por alguns momentos também da minha vida, eu acredito que eu me identifiquei. E eu acho que é um livro legal para vocês estarem pesquisando, estar buscando ler e estar conhecendo. Eu espero que essa aula ela tenha sido interessante para que você possa... Interessante no sentido de que você possa colocar algumas coisas em prática. Essa aula ela veio a partir de um desejo muito, muito grande de partilhar um pouco da minha experiência de vida, de artista, de professora. Como eu disse anteriormente, né, eu me formei em pedagogia, tenho uma experiência, uma trajetória grande, assim, no teatro, de pesquisa, como teatro amador ou até no teatro profissional, mas, assim, era algo que eu desejava realmente fazer, ensinar para as pessoas. E por que surgiu esse desejo? Surgiu através de um movimento da minha vida, que eu comecei a observar que as crianças, elas não estavam tão conectadas com a presença. E eu percebi que as crianças precisavam de adultos que falassem por elas. E eu sempre tive muita vergonha de falar, porque eu comecei a ser professora muito nova, então eu assumi uma responsabilidade muito cedo na minha vida, e eu tinha medo desse lugar. Ai, meu Deus, se o pai vier falar comigo, e agora, né? E durante algum tempo eu protelei isso. Mas, assim, foi um real amor pelas crianças que eu decidi olhar para a família e falar sobre a infância. Foi um real desejo de partilhar também um pouco da minha experiência, porque há 6 anos eu moro no Recife, mas eu sou de uma cidade do interior do Paraná, e lá eu conheci a contação de história, 10 anos com uma contadora de histórias de lá, e, na verdade, ela é de Foz do Iguaçu, não é de Toledo, que é a minha cidade, e aí eu resolvi que eu queria estudar isso, mas lá não tinha. Então, eu saí do interior do Paraná, não conhecia ninguém, vim morar aqui em Recife. Foi uma jornada bem desafiadora no começo, foi muito dolorida estar longe da minha família, mas, assim, foi num processo de busca muito intenso, ser uma pessoa melhor, ser uma artista melhor, e aqui no Recife é um ótimo lugar para isso. Aqui as pessoas fazem arte de verdade, tanto os contadores de história que eu conheci aqui são ótimos, mas também as outras possibilidades de arte que eu tive acesso aqui, que aqui todo mundo, de alguma maneira, traz arte em si, né, na sua vida, pulsa arte. Então, eu pensava assim, no decorrer desse curso que eu criei, né, para a família e para as pessoas que tinham interesse de contar história, eu pensava assim, poxa, eu espero que talvez as pessoas, para aprender a contar história, elas não precisam ir para tão longe. De alguma maneira, e de todas as maneiras, é muito dolorido também estar morando tão longe da minha família, em busca desse sonho, né, que hoje eu tô aqui partilhando com vocês, que é me aproximar das famílias, que é me aproximar das pessoas, que é me aproximar da arte em sua essência, que é a simplicidade. A essência da arte é a simplicidade, e é isso aí que eu acho que conecta as pessoas, sabe? A simplicidade é o que todo mundo está interessado, que está buscando. E eu acho que, assim, as histórias, elas têm um impacto na nossa vida, né? Um impacto muito bonito. Eu acho que elas podem transformar a vida, né? A minha vida, ela foi transformada através das histórias, e ela ainda eu consigo transformar a vida de muita gente através das histórias, né? Das crianças que se aproximam de mim, sejam quando eu vejo que ela está vivendo alguma dor que ela não consegue resolver, e eu venho e conto uma história e aquilo cura a ferida dela. Eu percebo que as histórias, elas unem as pessoas, elas transformam realidades, mobilizam novas formas de viver. Então, eu acho que a história, um pai, quando conta história para o filho, ele se aproxima, ele se humaniza, ele se entrega para o filho, ele mesmo do dia cansado do trabalho, ele chega em casa e se dedica para aquele momento. Porque não adianta a gente trabalhar e ganhar muito dinheiro lá fora se a gente não consegue dar o melhor, que é os valores para o nosso filho, nosso posicionamento,
a nossa entrega. Então, eu resolvi criar esse curso. E hoje eu tô abrindo ele aqui, inclusive é um prazer enorme, novamente, falando assim, depois de alguns anos de pesquisa e algum tempo de dando aula aqui para contadores de história, eu resolvi abrir um curso pela internet. E é um curso onde eu partilho um pouco da minha experiência. Eu acho que é grande, enquanto atriz, enquanto contadora de histórias, enquanto pedagoga, enquanto um olhar que eu desenvolvo e desenvolvi pela infância. Então, esse curso vão ter 8 módulos em 48 aulas para você estar aprendendo comigo como é que você faz para contar história. E aí você vai dizer, tá, beleza, Flavioleta, mas isso eu posso aprender através da minha experiência, porque foi assim também que, de certa maneira, você aprendeu. Acho que pode, sim, eu acho que isso é válido, eu acho que é massa, entendeu? Eu acho que você vê outros contadores de histórias aí contando na internet é legal, mas esse lugar que eu tô partilhando hoje, desse curso, é um lugar que vem baseado na minha experiência, na minha pesquisa, no meu olhar de mundo, e que vai te fazer despertar para o seu mundo, porque é esse o meu desejo, que você desperte para o seu mundo baseado na sua realidade, porque não adianta nada eu vir aqui e falar, faça assim, 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 se você não vive essa realidade. Se você não mora em Recife, não tem o Mercado São José para fazer uma busca, então eu vou te ensinar como é que você pode, baseado na sua vida, na sua casa, criar uma realidade. E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui a nossa plataforma, tem ligadinhos aí para ver o que a gente aprontou. Aqui você vai entrar no nosso site. Aqui eu vou navegar um pouquinho para você conhecer. E também isso que eu tô fazendo é para você conhecer como é que funciona. Não é uma obrigação, mas é assim, é pra gente transitar. Vamos lá, que eu vou fazer aqui. Então, você clica em login. Do login, você vai poder acessar a nossa aula a partir do momento que você compra o nosso curso. Chegar no login, vai digitar seu e-mail e a senha, que você vai receber quando estiver lá. E os módulos aqui você vai entrar no nosso curso. Aqui tá o meu curso já. E aqui eu vou apresentar eles para vocês. Olha, pode ver que tem ele todo separadinho por módulo. Cada módulo vai ser liberado no início da semana, o dia e a hora para você também não ficar perdido, saber o que vai estar fazendo. Esse curso que como eu estava falando, eu criei ele com muito carinho, para a gente estar junto nesse momento, e eu também criei algumas maneiras da gente estar mais próximo. Você vai ter direito a fazer comigo, além de fazer os 8 módulos com 48 aulas, você vai ter direito a ter 4 aulas bônus ao vivo comigo, que nem é essa aula aqui que a gente vai estar trocando, e que vocês vão trazer a experiência de vocês. A gente vai criar também um grupo no Telegram, que é para você tirar dúvidas, aprender novas práticas. A gente vai criar também uma comunidade secreta no Facebook, e aí ali nessa comunidade secreta eu vou estar partilhando com vocês tudo que eu sei. E agora eu vou disponibilizar aqui embaixo, assim, ó, aqui agora, daqui um minutinho, vai aparecer aqui piscando, um botãozinho para você comprar esse curso, para você ter acesso a esse produto. Como bônus também, porque eu sei como é a gente querer fazer. A gente às vezes faz um curso, fica todo empolgado e depois perde esse curso. Então a gente vai disponibilizar ele, dar ele por mais 12 meses. Então você vai ter 2 anos de acesso a esse curso comigo. Você vai continuar podendo assistir essas aulas, aprendendo, revisando, voltando. A gente vai poder acessar esse curso, que você pode pensar, tá pensando aí na sua vida que o curso deve ser muito caro devido à experiência ou devido à tecnologia, mas não é isso. Quando eu resolvi criar esse curso também pela minha própria experiência, de que muitas vezes eu desejei fazer um curso mais caro, então a gente resolveu fazer um preço humanizado para que todo mundo pudesse participar desse curso. Então, ele pode ser dividido em 10 vezes e o valor dele é R$397, né? Que você pode parcelar em suaves 10 vezes e que fica, assim, muito baratinho se você for calcular isso durante esses dias que o curso vai estar disponível. E mais ainda, se você for se basear na sua vida, na transformação que isso pode causar, e eu também não estou aqui para dizer que isso é uma fórmula mágica. Não e sim, porque as histórias, elas são mágicas. É um mergulho no seu autoconhecimento. É uma oportunidade de se conhecer de um outro lugar, de um lado mais humano, de um lado mais lúdico, de um lado mais criativo. E nessas aulas eu vou estar abordando aprofundamentos dessas técnicas. Expliquei algumas aqui, e a gente vai estar trazendo coisas mais práticas também no nosso curso, mas eu quero, assim, infinitamente dizer que eu sou grata por vocês estarem aqui comigo nessa noite, que eu sei que às vezes vocês trabalham o dia todo e estão aí em casa, aqui assistindo para aprender a ser um contador de histórias melhor. Quero dizer, assim, muito grata a todos aqueles que torcem por mim nessa jornada de artista que eu mergulhei há alguns anos. Quero dizer que
Eu sou muito feliz de ser uma contadora de histórias, que isso me aproxima das famílias, que isso me aproxima das crianças de uma maneira que eu nunca me imaginei. Então, quando eu resolvi sair do interior do Paraná, tornar uma boa artista, quero dizer aqui para vocês que acompanham a minha trajetória que o objetivo foi cumprido. E que essa minha experiência possa também aproximar vocês de cumprir o objetivo de vocês, seja ele ser uma professora mais lúdica, seja ser uma mãe mais lúdica, seja ser um amigo mais lúdico, mais leve, mais feliz, porque contar histórias é leveza, tá? E é o que eu desejo para vocês nessa noite, que vocês tenham muita leveza, que vocês sejam muito felizes para sempre, como as histórias. Ah, claro! E como eu acredito de verdade, eu já ia me esquecendo! Gente, esse trabalho é um trabalho que eu me dediquei para buscar. É um trabalho que eu me dediquei para pesquisar e é um trabalho que eu acredito mesmo que ele pode acontecer a transformação na sua vida. Então, eu vou fazer aqui um compromisso com você, como eu faço com as crianças, palavra de escoteiro, que a gente vai estar devolvendo o dinheiro de vocês se acaso vocês não gostarem do curso, né, dentro do prazo de 30 dias. Mas eu acredito que ele pode sim fazer com que vocês queiram saber mais sobre mim, que vocês queiram encontrar-se comigo, que vocês queiram se encontrar comigo no Telegram, no grupo do Facebook, enfim, aqui nas aulas ao vivo. E eu espero que vocês guardem no coraçãozinho de vocês essa noite do dia 7 de dezembro. E aqui, eu preparei aqui um Papai Noel do ladinho, assim, só para dizer Feliz Natal e um grande beijo, que vocês possam se aproximar das crianças e se aproximar de quem vocês são de verdade. Um grande beijo. Tchau!